Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Vamos começar o nosso evangelho hoje pedindo que o Espírito Santo venha controlar todo o nosso ser. Vem dirigir o nosso viver, Espírito Santo, o nosso pensar, o nosso falar, o nosso agir e o nosso sentir. Derrama a paz sobre os nossos corações, Espírito Santo de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Não penseis que vim abolir a lei e profetas. Não vim para abolir, mas para cumprir. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo aconteça. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os outros, será considerado o menor do reino dos céus. Porém, quem os pratica e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Eu vos digo, se vossa justiça não for maior que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. E aí ele começa a falar, não cometerás adultério, não despedirás tua mulher, cumprirás, não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos do Senhor. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. E no evangelho de hoje, tudo que está escrito na lei de Deus é o que os profetas, deixaram para nós como ensinamento, continua vigorando, nada mudou. Jesus diz, não vim para abolir. Jesus não veio para abolir lei nenhuma, mas veio fazer cumprir. E qual é o nosso papel que Jesus está dizendo aqui na palavra de Deus? Nós temos o papel de cumprir e de ensinar, praticar e ensinar a todos aqueles que estão próximos de nós a vivermos a lei de Deus. E o mais importante, gente, é que Jesus veio, ele esclarece a lei e ele nos dá capacidade para viver. Ele não só diz assim, vocês têm que cumprir esses 10 mandamentos. Ele nos dá a graça, a capacidade de nós vivermos esses 10 mandamentos no Espírito, deixando o Espírito Santo controlar o nosso ser, o nosso pensar, o nosso agir, o nosso falar. E os mandamentos, eles são um guia para a nossa caminhada aqui na Terra. O que muda muitas vezes é o nosso entendimento. A gente quer ler aquele mandamento ali e quer transformar ele, dizer que essas leis já estão passadas. Mas Jesus não veio abolir a lei de Moisés. Ele veio dar pleno cumprimento. E com o mesmo objetivo, com a vivência do amor. Às vezes, nós costumamos pensar que algumas coisas do Evangelho hoje podem ser consideradas diferentes do que eram antes, mas que a gente não caia nessa armadilha. O Espírito Santo está aí para nos ajudar a darmos pleno conhecimento das leis. E eu chamo a atenção aqui hoje para os mandamentos da lei de Deus. O terceiro mandamento, guardar domingos e festas. Quantas vezes a gente viaja e isso gera uma desculpa que não tem igreja perto. Quantas vezes a gente está cansado, a gente está doente. E tudo nos impede de guardarmos o domingo, que é o dia do Senhor. O dia de irmos à casa do Senhor, assistirmos à missa, nos renovarmos para mais essa semana que está iniciando. E eu anotei aqui, que às vezes a gente diz, mas eu não mato, eu não roubo. Mas você tem ali aquele amigo que você se encoleriza com ele. A palavra de Deus fala que encolerizar é matar. A gente tem aquela pessoa que a gente diz assim, eu perdoo ela, mas eu quero ela longe da minha vida. E eu fico pensando assim, seria muito ruim, se Jesus nos perdoasse e nos quisesse longe dele. E aí a gente vai percebendo que a gente mata assim, que a gente rouba assim. E que tudo isso vai roubando o nosso coração da graça de Deus. A gente não mata literalmente, mas a gente mata as pessoas no nosso coração. Todas as vezes também que a gente fala do próximo, que a gente fala mal do próximo, que a gente tem inveja, que hoje a gente faça uma reflexão, como estão os 10 mandamentos?
Amar a Deus acima de todas as coisas, não falar o nome de Deus em vão, guardar os domingos e festas, honrar pai e mãe, não matar, viver a castidade, cuidar do nosso corpo, não roubar, não falar falso testemunho do outro, que a vida do outro sai dos nossos lábios, olhemos para a nossa vida. Pare de se importar com a vida do outro. O evangelho de hoje nos chama a ser transparentes e sinceros. E ser transparentes e sinceros é viver na graça, no Espírito, amando a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Que a vida do outro saia dos nossos lábios. E o Espírito Santo nos dê a graça de termos uma vida transparente e sincera no Espírito Santo. Amém?